Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui na Fez Suas Resenhas. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Maria Gessi de Sales, uma roteirista, uma grande roteirista que fez parte da história da nossa infância e hoje uma das escritoras de um livro muito marcante da nossa literatura. Vou convidar ela para entrar aqui com a gente. Pessoal, vocês vão amar essa live. Gessi, já te convidei para você participar aqui. Oi, Gessi. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem. Até que enfim deu certo, né, Fernanda? Agora deu certo. Ah, é uma honra ter você aqui. Então, pessoal, essa é a Gessi, a Maria Gessi de Sales, a grande roteirista brasileira que, junto com o Ziraldo, fez um dos filmes que entrou em vários lares, né? Que faz parte da nossa história, que é o Menino Maluquinho. E para quem é mais jovem, uma professora maluquinha, né? Fez parte também dos livros didáticos, que também muitas pessoas tiveram acesso. E ano passado, ela fez essa grande obra aqui. Ó. Gente, esse livro é maravilhoso, eu sou fã. Sou suspeita, eu fiquei assim apaixonada por esse livro, gente do céu. E a Gessi, ela é cearense, né? Hoje mora no Espírito Santo. E agora eu queria Isso. que você falasse um pouquinho de você. Interior do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Pedra Menina. O que eu falo de mim? Olha só, eu me formei em letras neolatinas, né? E logo em seguida primeiro eu fiz duas coleções de livros didáticos de língua portuguesa, não é? Sabe aquela coisa assim que você é jovem, que você acha que vai mudar o mundo? Aí começamos a dar aula, um grupo de amigas. Falei, nossa, mas esses livros didáticos são muito chatos, esses textos. Não, vamos fazer livros novos. Aí fizemos duas coleções, uma pela Editora do Brasil e uma pela Ática. E aí, passada essa fase, eu quis começar a fazer roteiro para televisão, né? E foi exatamente através do Ziraldo, ainda numa época de ditadura, eu entrei na TVE. E entrei. Ele tinha uma amiga, uma querida amiga diretora, e aí eu fui e comecei uma carreira de roteirista de documentário cultural, né? Aí buscando vidas de autores, alguns mortos, outros não. Eu fiz muitos amigos, conheci muita gente legal, sabe? E fui fazendo o meu caminho aí, todo em cima de literatura e todo em cima de escrita. E só agora, Fernanda, que eu, não sei, sabe, resolvi escrever um livro. E no lançamento aqui, dia 23, foi dia 23, aqui em Pedra Menina, fizeram uma roda para eu falar, e eu falei assim, e aí eu me dei conta de que eu passei a minha vida inteira escrevendo roteiro de escritores, artistas brasileiros. E fui escolher para escrever um escritor espanhol do século XVI. Você pode me dizer por quê? Então, né? E essa, eu acho que foi um preparo, né? É, é. Foi um Eu não sei. preparo para descobrir esse homem tão maravilhoso. Pois e aí as pessoas perguntam, mas por que o Cervantes? Não é? Eu fui fazer um documentário sobre Quixote, né? Foi pedido um documentário, e eu comecei a ler
a vida do Cervantes. Eu falei, gente, mas é uma vida muito mais rica, muito mais interessante do que o seu personagem. E aí, só que tem isso, não é, Fernanda? Tem personagens que tomam conta e o escritor fica de lado, o Cervantes. Sabe, eu costumo perguntar para as pessoas, vocês conhecem Dom Quixote? Ah, sim. Eu não pergunto se leram, mas já conhecem, conheço. Dom Quixote, Sancho Panza. Cervantes, nem pensar, sabe? Ficou Não, muito forte. E, na verdade, realmente merece. É um personagem fantástico mesmo. Mas não, é não maravilhoso. é isso aí. E, e esse seu livro aqui é necessário, porque a grande maioria do pessoal não conhece Cervantes. E essa história ficou magnífica, porque, assim, como eu já havia dito, foi uma história muito bem costurada, né? Bom, Da história dele com a história do Don Quixote. Ficou muito, muito junto, muito perfeito, lógico, né? É o personagem que ele criou, mas ficou assim, perfeita a união dos dois no livro. A passagem de um com a passagem do outro. Eu fiquei assim, em êxtase, você sabe. Eu sou muito apaixonada pelo seu livro, ai, então. que bom, Fernanda. Mas as pessoas perguntam isso, porque você colocou a cada capítulo do Cervantes, um capítulo do Dom Quixote. Aí eu falei, porque o Dom Quixote é o conhecido, então eu estou puxando para o meu livro os leitores do Dom Quixote. Mas eu acho que é um pouco mais que isso. A gente pensa, eu sempre falo assim, é por isso, mas na verdade é que tem uma cola muito grande. Sabe, na verdade, o Quixote ele não é Cervantes, lógico, que ele tem uma vida, não é? Mas esse percurso, esse chegar no fim da vida e descobrir que praticamente foi em vão, né? A cavalaria era uma ilusão, a cavalaria era uma ilusão. Isso é um pouco o Cervantes, não é? As crenças dele, as crenças no reino, todas as crenças, na cavalaria andante. Ele foi criado ouvindo as histórias dos cavaleiros andantes. O pai era fascinado. O primeiro livro que ele deu para o Cervantes foi dos cavaleiros andantes, das figuras, das figuraças lá. E, na verdade, quer dizer, o Dom Quixote não é o Cervantes, mas ele redime toda uma crença do Cervantes, toda uma naquele momento, né? Porque eu agora há pouco mesmo, eu estava refletindo aqui, eu pensei, eu falei, o que que significa ele pro Cervantes, né? Ele é aquela parte que ele leu, que ele cresceu conhecendo, porém foi um escape dele, para ele continuar sobrevivendo, para ele viver um mundo paralelo, digamos assim. E Que você como leitora do Quixote, o Cervantes começa muito cruel com o Quixote, né? Aqueles, sabe, ele cai, ele apanha, e a gente ri, um riso cruel, um riso mau, que o pior. Cervantes nos leva. Ele estava fazendo isso com ele mesmo, né? Também. Então, é por isso que não tem como não juntar os dois, né? Porque um é a imagem do outro. E Termina eu achei muito o interessante. segundo livro, o final do segundo livro, né, que ele faz o primeiro Dom Quixote em 1605, em 1615 ele faz o segundo e encerra com a morte do Quixote, né?
E ele diz, eu não sei se eu vou lembrar direito, mas ele diz que só para mim nasceu o Dom Quixote e eu para ele, não é? Então essa cola, essa, né, ele, o Quixote disse tudo o que o Cervantes quis dizer, né? Porque às vezes a gente, como escritor, a gente, como pessoa, não sabe se expressar, mas na hora de colocar no papel, sai tudo. Isso, transcende, Foi isso que né, Fernanda? foi o que Isso ele aí. fez. Tem um pessoal aqui perguntando onde adquirir o livro. Está disponível nas melhores plataformas, Isso, na Amazon, já isso. tem. Na Tem. Viseu, na Submarine, na Luísa, né? Eu só não sei dizer o valor que está agora, como que está lá. Mas está disponível nas melhores. E na Viseu também, né? Na plataforma da Viseu, da editora. É Água Marinha Caparo. Caparol. Respondida a sua pergunta. Caparo. Está respondido. Está respondido. Que nem eu separei aqui um pedacinho que foi um dos que eu mais adorei do livro, que é a parte que ele fala que ele está se olhando no espelho. Você gostou? Nossa, como eu te falei, né, da ideia que eu tive de chegar o exemplar do seu livro até o Antônio Fagundes. Quando eu li essa parte, foi a mesma coisa de estar vendo ele, lendo o livro e olhando no espelho. Porque ele fez o Dom Quixote na novela. No final da novela, que ele foi um dono de uma editora. Aí, na hora que eu li, assim, eu falei, meu Deus, eu estou vendo a cena. Olha, eu preciso contar para ela. Eu peguei na sua ideia e mandei o livro para ele. Se ele vai ler, não sei. Que legal! Mandei. Que delícia, tomara que ele leia, que ele ame, porque eu sei que ele vai amar, porque ele gosta do Dom Quixote, ele é apaixonado por Dom Quixote. Esperamos ver. Próximo ele lê um trechinho nas lives dele no Instagram, né? Vamos aguardar. E eu queria te perguntar, você como roteirista com essa obra perfeita, vai sair um filme? Não sei. O Antônio, meu neto, perguntou, avó, podia pensar num filme, né? Ele está fazendo cinema. Perfeito! Ele vai fazer roteiro, vai dirigir. Não, porque a história ficou maravilhosa. Eu quero ser a primeira da fila. Não, e esse prólogo que você trouxe aqui no início do livro físico... Eu estou junto também estou com o livro, fale. É uma cópia do manuscrito dele mesmo? É. Isso Nossa, ficou maravilhoso. Isso é uma técnica, porque o que eu quis induzir, logicamente, que o escritor, que o leitor vai perceber que não é, que é uma autoficção ficcional, né? Uma autobiografia ficcional, desculpa. Mas tem todos esses truques, né? Para dizer que ele, o Cervantes, escreveu. Lógico que não, mas a gente tenta. E uma das coisas é o prólogo escrito na letra do Cervantes. Essa é a verdadeira letra do Cervantes. É uma técnica que um amigo do meu filho desenvolveu e que está aí. Nossa, mas ficou muito bom mesmo, porque eu li o e-book, né, inicialmente. Quando eu abri, que eu vi esse prólogo, eu falei, meu Deus, que isso, é perfeito. E ficou maravilhoso. Assim, para você, qual foi a parte mais importante do livro? Ou seja, ele todo. Mas sempre tem um pedacinho. Ai, não sei te dizer. Não, porque ele é um filho maravilhoso, né? Pra gente que é escritor, quando a gente lança o primeiro livro, ele todo é único, né? E esse aqui é sem comentários.
Na As- Batalha de Lepanto, não é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo já começa na parte mais dolorosa para ele, que é quando ele é preso e fica 5 anos preso em Argel. Não é? Aí ele vai lutar, aí ele vai mostrar quem ele é, o herói que ele é. Mas na Batalha de Lepanto, isso é antes, não é? Porque o livro ele não vai numa sequência narrativa. É, por, é, então, na Batalha de Lepanto, Fernanda, ele tem um momento, eu não sei se você percebeu isso, que ele está doente, mas ele quer ir para frente da batalha, ele recebe um tiro no peito e um tiro na mão esquerda, que fica inutilizada, mas naquele momento ele fica ali, ele paira ali sereno, ele tem um momento, ele tem uma catarse ali, sabe? As pessoas, eu não falo o nome catarse, mas ele fica, e aí ele diz que ele sabe quem ele é. Uma coisa que o Cervantes, que o Quixote vai mais tarde falar em nome dele também. Eu sei quem eu sou. Naquele momento, ele estava pleno ali, no meio da batalha. Ele vendo tudo passando nele. É, Sim, eu sou quem eu sou e eu estou aqui, né? uma catarse. Isso eu acho legal. Assim, dos seus estudos para chegar na história dele, assim, o que mais te prendeu na hora que você começou a estudar a história de Cervantes? Olha, eu li tanto, eu li muita biografia. A biografia mais interessante que eu li foi a do Canavaggio, né? E li muita coisa também, porque tem muita coisa que os biógrafos não cobrem, não é? O Cervantes não deixou nada escrito pessoal, não é? Tem pouquíssimas cartas do Cervantes e são cartas comerciais, são cartas, não tem nada pessoal. Então, eu perdi. Eu me perdi. Não, não. Aí você, assim, sobre o que você pegou dele então, foi sobre as cartas até chegar no intuito da história. Porque tem muito buraco na história do Cervantes. E aí o que eu fiz? A história do Cervantes está ali verdadeira. Aquilo que ele viveu e que está nos livros, está consagrado como verdadeiro, está ali, sem mudança. Mas entre um fato e outro, aquilo que não se sabe, mas que poderia ser possível. Aí então eu trabalhei não só com a verdade histórica, mas com a verdade possível. Quer dizer, é possível que tenha sido assim, tudo leva a crer que tenha sido assim. Então, uma verdade possível e também uma verdade poética. Não, isso realmente não deve ter sido assim, mas seria tão interessante se fosse, não é? Então, eu trabalho com essas três verdades. O Cervantes está ali, a vida dele, o heroísmo dele, sabe, o homem de fé, do homem, o companheiro, ele está todo ali. Mas tem a gente tece algumas coisas ao redor, né? Ah, sim. E é impossível, né? Não tecer. Porque Sim. ele é incrível, assim, por tudo que você escreveu dele, assim, como ele se autoacredita nele mesmo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Teve um entrevistador que perguntou em que eu me achava parecida com Cervantes. Eu falei, nada. Quer dizer, eu fui buscar o Cervantes pela diferença.
E, principalmente, por exemplo, essa coragem dele. Eu não tenho essa coragem, eu nunca tive. E essa confiança nele mesmo. Ele levou paulada a vida inteira, Fernanda, mas ele acreditava nele, ele acreditou nele até o final. Né? É, como ele diz, eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou. Ai, quem dera. Dizer, A gente já busca ele para dar uma fugidinha. A gente já busca ele para dar uma fugidinha da nossa história, porque ele é corajoso. Nem aqui, eu até pensei em falar isso no início, acabei não comentando, né? Da frase que você tem aqui no início do livro, aqui, da frase dele, né? Todo homem é senhor do seu destino. Isso. Aí Isso eu já pensei assim, todo escritor é senhor das suas histórias. Isso, gostei. Posso usar? Foi pensando em você que eu pensei essa frase. Tá bom. Porque eu pensei assim, eu falei, gente, como que pode, né? Uma terceira pessoa estudar a história da pessoa e sair como a pessoa realmente é e contagiar uma quarta pessoa. Eu achei assim de uma ideia incrível, porque Nayara, como eu falei, Nayara está entrando aí, a minha querida Nayara, é por causa a dela Nayara do Salivrando, que nós estamos aqui conversando uma com a outra. Foi sensacional o que ela fez, né? Aquele grupo de nossa, ela é de um amor e de uma paciência, não é? E ela também adora ler, né? Isso aí. Beijo, Beijo. A Nada Salivrando. O pessoal curte o Instagram da Nayara aí, ó, Salivrando. Ela também tem umas dicas ótimas de livros. Tem sim. E de filmes também, né? Sim. Então, assim, falando dele, quanto tempo você levou para colocar essa obra pronta? Olha, eu comecei a ler Cervantes em 2008. Comecei a pesquisar. Eu pesquisei muito. Mas aí o livro ficou pronto em 2020, eu acho. Aí enrolou, deu veio a pandemia. Eu só consegui realmente editar livro como físico o ano passado, né? Pela Viseu. Isso aí. Mas também tudo tem seu tempo, né? Tudo tem o tempo da perfeição, gente. Que eu quando eu vi a capa do livro, eu falei assim, eu preciso desse livro. Porque, A capa ficou nossa, bonita, ele é muito né? lindo. Ele é muito lindo. Só de olhar a capa, a gente já sabe que o livro é bom. A gente fala para não julgar o livro pela capa, mas tem como. A gente compra o livro pela capa, a gente compra o livro pelo título, não é? Compra. A gente é deslumbrado por muita coisa. O título, então, né? E eu, depois que eu li o seu livro, assim, tudo que eu vejo de Dom Quixote, já fico olhando. Eu falei, nossa, lembrei da Gessi. Ficou inesquecível. E de tudo que você fez, assim, você chegou a ir à Espanha? Você chegou a conhecer algo assim? Não conheço a Espanha, não conheço. Ó, uma boa ideia. Vamos traduzir seu livro para o espanhol. Isso. Seria uma ótima ideia, não hein? Olha eu causando. Você escreve em espanhol? Você traduz? Não. Escreve? Não, ainda não. Eu estou querendo fazer a faculdade agora. Vamos ver se dá certo. De letras e provavelmente outra língua, né? E quem sabe não o espanhol. Vai que dá certo. Eu fiz neolatinas, mas na verdade eu não falo e não escrevo, mas eu leio. Praticamente toda a pesquisa do Cervantes foi em espanhol. Leio tranquilamente, mas eu tenho uma dificuldade de falar qualquer língua, não falo. Mas eu leio bem, leio muito.
Eu prefiro, quando é pesquisa, eu prefiro ler em espanhol. Nossa, agora você falando, eu tenho um amigo que escreve espanhol. É? Uhum. Isso aí. Quer ver? Você é É um fazer as autor. ligações, né, Fernanda? É esse meu amigo aqui que é escritor, ó, Carlos da Videira. Olha só que É, coincidência, Memórias de um Andarilho. olha, muito bom. Um abraço Ele para escreve ele. espanhol. Eu vou falar com ele. Manda o nome para mim. Mando sim. Tá, Ele não tem Instagram. Eu não sei se ele tem Instagram, acho que tem sim. Eu vou passar tá. para ele. Uhum. Eu vou pedir um livro para ele para mandar para você. Maravilha, maravilha. E o livro dele também é muito bom, só que o dele é Não, crônicas sobre é, viagens. mas Mas voltando aqui ao nosso. cada por exemplo, crônica, você tem que ter uma aptidão, conto, né? Tem isso. Cada parte literária. Por exemplo, eu não saberia escrever, acho que não, um livro totalmente saído da minha fantasia, sabe? Eu acho que foi por isso que eu fui ser documentarista, sabe? Levantar a vida das pessoas, entrar na vida das pessoas e sempre, mesmo nos documentários que eu escrevi, nos roteiros, eu procurava sair do meu papel e dar mais espaço pro Personagem. personagem, para o escritor, para o pintor, o que fosse, né? O poeta. É porque se a gente entra no nosso papel, né, a gente fica mais fantasioso. É, é. Sim, Isso aí. você separou algum pedaço assim que você gostou do livro? Olha, eu fiquei imaginando o que eu poderia, se você perguntasse, será que a Fernanda vai pedir para eu ler alguma coisa? Eu, e aí, eu achei que eu poderia ler uma parte do prólogo. Ele é escrito em letra de Cervantes, mas está aqui que faz mais ou menos um apanhado do que é o livro, né? Do que as pessoas vão ler, do que o Cervantes passa. Tá? Posso ler um pedacinho? Pode. Prólogo ao leitor. Os sonhos. Quando foi que os sonhos começaram a desmoronar? Na batalha de Lepanto contra os mouros, nela o sabor da vitória e do heroísmo se turvou no sangue de minha mão ferida e inutilizada para sempre. Foi ali o fim dos sonhos de fama e reconhecimento entre meus pares? Mas ser chamado de humaneta de Lepanto, em vez de me humilhar, me enaltece, por lembrar sempre que eu recebi por um nobre feito na mais memorável ocasião que viram os séculos passados e presentes e esperam vir os vindouros. Ou foi quando penei cativo 5 longos anos em Argel, cidade dominada pelos turcos. 4 vezes tentei fugir sem sucesso. Mesmo assim, não me abati. Foi um tempo de muita reflexão, observação e aprendizado. Passei a amar a liberdade sem medida e em todas as circunstâncias. Aprendi a ter paciência na adversidade, a conhecer melhor a natureza humana, suas grandezas e misérias. Exercitei a difícil virtude da tolerância ao perceber que o ser humano é um só, seja ele cristão ou muçulmano. A mais dura lição, entretanto, foi perceber que na guerra não há vencedores. Em maior ou menor medida, todos perdem. E por aí vai. Tá bom? E o incrível é que essas suas palavras assim do prólogo, querendo ou não, bate na nossa realidade de hoje, né? A guerra tá Tá, aí, exatamente. ninguém ganha e todo mundo É. perde.
E aquela Cervantes luta é incrível, daquele né? tempo, né, permanece. O mundo Agora está... Uhum. Isso. tem uma pergunta Vai, aqui, vai ter a continuação? vai, vai. Eu estou... E deixa eu te falar uma coisa. O Cervantes da juventude, ele é apaixonante, porque ele se joga. Ele, fora da Espanha, ele mostra quem ele é. Aí ele volta para a Espanha. Aquele momento que ele viveu já não existe mais. O rei, o Felipe II, já não está mais preocupado com os turcos. Ele fez uma trégua com eles. Ele está voltado para Portugal. Ele conquista Portugal. Não é? Dom Sebastião morre e ele vai lá e Nhaque, pega Portugal. Não é? Leva acho que 20 anos dominando a Espanha, dominando Portugal. E, sabe, o que eu estava falando? É da segunda parte. Então, e aí ele volta, ele tinha cartas do João de Áustria, não é? Que era o comandante lá da batalha, da guerra contra os otomanos, e ele perde isso. E quando ele chega na Espanha, aquilo tudo que ele viveu é passado. Ninguém quer saber mais. Ele é uma excrescência. Passou, aquilo não. Sabe, ele quer que deem um valor a ele. Ele quer trabalhar para o reino. E não consegue empregos muito duros. E aí a vida dele vai ser muito dura, até ele cair numa prisão em Sevilha. E é onde ele encontra o Cervantes, o Dom Quixote. Ele começa a escrever, segundo ele mesmo diz, ele diz muito pouca coisa a respeito dele, mas isso ele diz, que foi num cárcere em Sevilha que apareceu pela primeira vez o Dom Quixote para ele. E ele começa a redenção da vida dele. Ai, Isso eu vou vai. escrever. Agora, é outra pegada, né? Eu estou me preparando para ela. Tem uma previsão assim para daqui a quanto tempo? Olha, eu tô organizando pesquisa, os capítulos. Eu estou esperando começar a escrever no segundo semestre. Tá? Ai, que legal. E aí, quem sabe, até o final do ano esteja com ele. Então, vamos ter surpresas aí. Quem sabe, né? Para o Natal a gente não tem um presente. Se Deus quiser. Nosso presente, meu presente. É. Isso aí, minha querida. Aí, vamos esperar o filme, vamos esperar a segunda Tá. metade. Olha, já vou encomendar aqui para o meu neto. Já, ó, ele tá ao vivo aí, então ele tá ouvindo, ó. A gente quer o filme. Assim, o que mais você teria para acrescentar sobre ele? Sobre Cervantes, que você acha, assim? Cervantes foi um presente para mim, Fernanda. Porque, na verdade, é engraçado que no começo as pessoas perguntavam, mas por que Cervantes? Aí eu falei, porque ele é um injustiçado, porque ele tem uma vida brilhante, ele viveu de uma maneira corajosa, de uma maneira heróica, ele faz todo o percurso do herói, e só se fala no personagem dele. Eu achei que era isso, sabe? Mas, na verdade, é aquilo que me falta, que eu busquei nele, tá? Toda a coragem dele, toda a assertividade, toda a certeza que ele tinha do que ele queria ser na vida e de que ele podia e de que ele era capaz.
sabe? Isso sabe? Ele nunca perdeu isso. Né? Ele só levou chumbo a vida inteira, só levou paulada. E o livro... Continuou. E no final da vida dele é que sai o Quixote. O Quixote sai em 1605, o primeiro, o segundo em 1615, 2 anos depois ele morre. Mas ele... acho que no momento que acaba Dom Quixote, meio que acaba. Ele já estava doente quando ele escreveu o segundo, né? Porque é a separação, né, da válvula de escape com a vida real. Isso, né? Ai. Isso aí. Ai, eu só tenho que te agradecer, assim, porque foi uma obra e tanto. E eu agradeço a você estar falando do Cervantes. É uma paixão, né? Não, porque eu me apaixonei, porque assim, eu vi falar Cervantes na época da escola. Na época do colégio, eu vi falar Cervantes. Depois só Dom Quixote. Uhum. Aí eu meio que deixei um pouco a literatura clássica para ler outras coisas. E fui deixando. Até eu assisti a novela que o Antônio Fagundes fez, né? Uhum. Que ele tinha aquela venerada paixão por Dom Quixote. Isso. Falei, ai meu Deus, esse Dom Quixote na minha cabeça. Aí tanto que eu adquiri o livro do Dom Quixote que está aqui, ó, tava do ladinho do seu aqui. Uhum. Aí eu fiquei aquela paixão. Quando eu vi o seu livro, eu falei, ai meu Deus, eu preciso desse livro. Eu preciso. Quando eu li, você não tem noção, foi tão rápido. Eu até pensei, eu falei, meu Deus do céu, como que eu li tão rápido? Que aí eu chamei a Nayara no privado e falei, Nayara, é isso aqui mesmo? É assim mesmo o livro? Ela falou, Fernanda, é isso mesmo. Nas primeiras impressões que eu tive do seu livro, porque assim, eu me apaixonei. De todas as leituras que eu fiz ano passado, foi o que mais me prendeu. Foi aquela viagem, assim, que eu gosto de ler uma história que me leva. Porque onde ele teve, eu tive ali. O que ele passou, eu fiquei olhando. Eu achei muito contagiante. Eu achei muito contagiante. Aí, tanto que eu indiquei para bastante gente, até esqueci de mandar a fotinha do livro pro pessoal. Eu falei, gente, eu vou mandar para vocês comprarem o livro, porque é muito lindo. Todo mundo ficou empolgado, falou, nossa, deve ser legal, porque eu gosto do Don Quixote, eu tô nem tanto, mas Cervantes eu não conheço. Eu falei, então, é uma junção dos dois. Deixa eu te perguntar uma coisa prática. Fica gravado essa nossa live? Fica. Meus filhos que moram fora, eles não vão conseguir ver. Aí eu falei, vou perguntar para a Fernanda se fica. Fica gravado e eu vou disponibilizar em todas as redes sociais. No Instagram, no YouTube, no Facebook, vai ficar disponível para todo mundo. Legal, muito bom, te agradeço. Agora, uma coisa que também seria legal, sim, como você já escreveu o livro didático, fazer esse livro chegar nas escolas. Olha, você sabe, Fernanda, eu tenho uma escritora que ela fez a correção ortográfica do livro, logo no início. E ela chama a atenção para que esse livro deveria estar nas escolas de 2º grau. E ela escreve uma carta muito bonita. E quando eu pensei em escrever o livro, eu pensei em escrever para estudantes de 2º grau. E foi assim uma coincidência muito grande, porque eu comecei, vou fazer esse livro. Aí comecei a fazer pesquisa na biblioteca do Instituto Cervantes de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E aí, nesse tempo, saiu uma notícia que tinha saído os manuscritos do Cervantes que foram encontrados. Aí eu me empolguei. Na verdade, não era nada disso. Já pensou se tivessem sido encontrados manuscritos do Cervantes, que era para a juventude?
Aí não era nada disso. Mas entrando em contato com o pessoal lá de Madrid, do Instituto Cervantes, a pessoa lá que estava conversando com a gente falou assim, não, isso não é verdade, mas isso poderia ser um bom motivo para um romance. Eu falei, realmente. Aí peguei na palavra. Pô, tá vendo? Foi um sinal. É. Foi um sinal de Cervantes. Ele falou, preciso ser muito bem registrado. Com muito amor. Muito amor e muita dedicação, né? Porque foi uma dedicação e tanto, né? Porque eu já li vários livros, assim, eu nunca li nada igual, não é puxando saco, não é porque eu sou sua fã, não, mas, assim, de todas as histórias que eu já li, e olha que eu já li bastante, mas, assim, algo que me prendeu, me chamou muita atenção e fez com que eu te enchesse até você chegar aqui hoje, porque... Quando meu neto veio com a namorada aqui passar uns dias, na pousada, descansar, eu falei, não, você vai me ajudar a fazer a live com a Fernanda. Nossa, eu falei, eu contei para todo mundo, eu falei, gente, a Jessi vai aceitar fazer a live comigo. Todo mundo disse, ai meu Deus, será mesmo? Eu falei, vai, porque eu vou ficar até ela dizer que sim. Mas eu falei, muito esse bom, livro, eu que te agradeço, Fernanda. porque foi uma leitura única, foi o que eu te falei. Eu sou meio, você sabe que eu sou meio perturbada, né? Do momento que eu vi seu livro, eu já criei um monte de ideias. Eu já pensei, eu tô no Fagundes do livro, eu já pensei no filme, eu já pensei em traduzir o livro. Eu já pensei o livro traduzido em espanhol, eu já fiquei, gente. Filme, eu já encomendei para o meu neto, pode deixar. Falei, vamos fazer esse livro tomar o Brasil inteiro para o povo conhecer Cervantes. Cervantes, né? Isso aí, minha querida. Dessa escritora maravilhosa, que é uma pessoa única, né, amorosa, que, como é que eu falo, tem carinho com nós leitores, independente da divulgação da obra, é muito carinhosa com a gente, eu tenho que agradecer por isso, né? E dizer que virei mais que sua fã, e um dia quando eu estiver no Espírito Santo, pretendo aí te conhecer. Eu estive aí no Espírito Santo ano passado. É eu mesmo? fui tomar posse aí na Academia de Letras, a CLAP de CTC em Vila Velha. É mesmo? Olha só. Se a gente se conhecesse, a gente podia ter se encontrado. Pois é, estive aí no meio do ano passado. Aí, mas quem sabe, na próxima oportunidade que eu tiver aí, a gente nos conhece pessoalmente. Vamos sim. A Nayara está prometendo também. Se ela estiver escutando, vamos juntar. Verdade. A Nay é de onde? Você sabe? De onde que ela está? De Minas. A cidade de Minas. Ai, meu Deus, como é que é o nome da cidade? É uma cidade histórica. Nayara, qual é a cidade? Não é Ouro Preto, não, né? Não. É uma cidade próxima do Rio, de Belo Horizonte. Ei, vocês aí? Não lembro. Não. Ela falou, eu vou, hein? Vamos combinar, Ná, pra gente ir juntas. Tá bom. Então, pessoal, hoje foi sobre essa escritora maravilhosa e esse livro único aqui, ó, que eu indico para todas as escolas, para todos os leitores que gostam de Dom Quixote, que precisam conhecer Cervantes, que não é só aquele que a gente lê no livro na época do colégio. Indico para todo mundo. Está disponível nas melhores plataformas. Está disponível em PDF também, não está? Na Amazon? Tá sim. Tá. Disponível em PDF e o livro físico. O e-book. Disponível em e-book e o livro físico. Eu vou mostrar para vocês só o prólogo, para vocês ficarem com água na boca aí e falar, eu quero esse livro. Olha que coisa linda. Cervantes aí. Para não dizer que ele não falou, que ele não escreveu o livro. A letra dele está aí. Para dizer que ele não escreveu sobre ele, está aí para todo mundo.
Então, muito obrigada, Gessi, por esse carinho, por participar aqui comigo. Estar aqui com você, falando com você, Fernanda. E aguardar a próxima parte, né? E o filme aí, quem sabe seu neto aparece na próxima para contar do filme, para dar notícia. E vamos ficar aguardando aqui ansiosos por notícias. Aguarde os próximos episódios. Querida. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Tchau. 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 Como é que é? Muito obrigada a todos. Até